começar o vídeo de hoje com uma pergunta bem simples e eu ainda vou dar um tempo para você pensar a respeito da resposta dela, tá? Vamos lá, a pergunta é o seguinte: a empresa ou o empregador, ele pode fazer revistas íntimas nos seus empregados? Pensa um pouco, seja bem sensato na sua resposta, eu vou te dar um tempo para você raciocinar a respeito desse assunto, tá? E aí, você acha que pode ou não? A empresa ou o empregador pode fazer revistas íntimas nos seus empregados? No vídeo de hoje eu vou te contar um caso que foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, onde uma empresa foi condenada a pagar a um empregado uma indenização por dano moral em razão da prática de revistas íntimas nos seus empregados. Todas essas notícias são veiculadas pelos tribunais regionais e também pelo Tribunal Superior. E lá na aba de notícia desses sites, às vezes tem uma ou outra decisão que nos chama atenção e tem algo para nos ensinar. E aqui nessa playlist eu quero te mostrar todas essas decisões que nos chamam a atenção ou que tem algo para acrescentar no nosso estudo a respeito do ordenamento jurídico trabalhista. E ainda raciocinando sobre a resposta da pergunta que eu te fiz no início desse vídeo, olha só o que entendeu o juiz nesse caso concreto que foi levado à discussão pelo tribunal. O poder de comando do empregador é limitado à dignidade do empregado e para que haja legitimidade da revista é necessário que ele não sacrifique os direitos da personalidade do trabalhador. Tanto a livre iniciativa do empregador quanto a dignidade do trabalhador são princípios consagrados na Constituição Federal de 1988. Diante da necessidade da abertura de roupas para verificação da existência de objetos no corpo, a empregadora excedeu o poder diretivo que lhe é peculiar. E aí, diante desse trecho que eu li para você da decisão de um processo onde a empresa foi condenada a pagar uma indenização por dano moral em razão de revista íntima, te pergunto novamente: o empregador ou a empresa pode fazer revistas íntimas dos seus empregados? E também diante desse trecho que eu li para você da decisão, você conseguiu entender o conflito? Vou te explicar agora o conflito para você entender se pode ou não haver revista íntima. O empregado ingressou com uma ação trabalhista alegando que era obrigado a se submeter a revistas íntimas. Mas, primeiramente, teria que passar por um detector de metais. E caso o detector apitasse, o empregado era levado a uma sala reservada, onde precisava levantar a camisa, abaixar a calça e tirar o sapato. E com o tempo, logicamente, a empresa percebeu que esse tipo de atitude era um pouco errada. Mais ou menos! Se substituiu essa prática da revista íntima pela apalpação de uma pessoa do mesmo sexo. Então, por exemplo, homem era revistado por homem e mulher era revistado por mulher. Apalpada, na verdade. Caso o detector de metais presente na porta da empresa apitasse quando o empregado passasse, ele era então encaminhado para essa sala reservada e ali um homem revistaria um homem e uma mulher revistaria uma mulher. Essa revista se dava por meio de apalpação de todos os locais onde poderia haver o depósito de algum objeto da empresa. E essa então foi a alegação do empregado nesse processo que eu trouxe para discutir hoje. Mas por outro lado, a empresa já alegou que a revista era feita por um profissional do mesmo sexo e que não tinha nenhum tipo de apalpação. Era uma revista apenas observada. E a empresa também justificou essa prática porque o exercício da sua atividade poderia permitir que furtos aconteçam. E outra, a empresa ainda colocou os empregados para assinarem um termo de autorização de revistas, no qual o empregado autorizava que o empregador realizasse revistas íntimas neles no momento da entrada e na saída da empresa. Enfim, essas foram as alegações tanto do empregado quanto do empregador. Aí rolou toda a instrução processual e o juiz chegou a uma conclusão no final do processo. E a conclusão do juiz foi a seguinte: incontroversamente, as revistas eram realizadas com a necessidade de abertura de roupas, havendo inclusive narrativa de testemunhas quanto à apalpação do corpo. Ainda que a prática da apalpação tenha sido negada pela empresa e que a testemunha patronal tenha declarado não se recordar de contato físico durante a revista, vale recordar os termos exclusivamente genéricos do termo de autorização de revista. E aí, agora eu te pergunto novamente: a empresa ou o empregador pode realizar revistas íntimas dos seus empregados? Gente, vamos lá, o contrato civil, a relação civil de trabalho é pautado sempre pela razoabilidade e proporcionalidade. Não só o contrato civil de trabalho, mas qualquer relação civil, ela deve ser pautada por um bom senso, uma proporção e por exigências e obrigações razoáveis também. Quando o empregador ele exige que o empregado tire a sua roupa para fazer uma revista, o empregador está passando uma mensagem com esse tipo de atitude. E como a relação contratual de trabalho ela deve ser pautada também pela confiança, a quebra da fidúcia pode levar também à quebra contratual. E o empregador está dizendo para o empregado nesse tipo de prática que está desconfiando de qualquer empregado que esteja adentrando na empresa, e o empregado sim pode se sentir humilhado com isso. A empresa logicamente tem que tomar todo o cuidado para que furtos não ocorram nas propriedades da empresa, mas a empresa deve usar as técnicas e estratégias que não firam a dignidade dos seus empregados. E é isso que é importante. E é essa linha do razoável e do
proporcional que jamais deve ser ultrapassado pela empresa sob pena de ser condenado na Justiça do Trabalho ao pagamento de dano moral. Consegue entender como existe uma linha tênue entre o poder diretivo do empregador e o abuso ou o excesso desse poder? E é por isso que eu digo para vocês, empregadores, sempre que precisem tomar uma decisão em relação aos seus empregados, contrate um profissional especialista em direito do trabalho para fazer o trabalho preventivo, porque é muito mais fácil corrigir um problema de forma preventiva do que ter que ressarcir ele depois que o problema já existiu. Então, enfim, se na sua empresa existe revista íntima, por favor, procure imediatamente um advogado especialista em direito do trabalho. Ele vai te mostrar todos os efeitos jurídicos dessa prática, vai demonstrar para você se existe excesso do poder diretivo do empregador e vai te orientar numa possível ação trabalhista que pode existir. E se você é empregador e faz esse tipo de prática, eu dou o mesmo conselho: contrate um profissional, porque ele vai corrigir essa atitude da empresa antes que isso vire um processo trabalhista. E se você ficou com alguma dúvida a respeito desse tema, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder para você. E também não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque toda semana eu trago assuntos voltados para o direito do trabalho, para te ensinar a não errar quando o assunto é o contrato de trabalho, tá? Espero ter deixado claro a respeito dessa notícia. Também lá no Jus Brasil eu retirei a notícia do site do tribunal e deixei lá prontinha para você ler. Vou deixar o link aqui na descrição, tanto do artigo lá no Jus Brasil, quanto da notícia no site do tribunal. Te espero então em outra oportunidade para a gente comentar mais sobre o universo jurídico trabalhista. Um abraço e até lá!